Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos começar a estudar sobre círculo e circunferência. Então vamos falar aqui primeiro sobre os ângulos de uma circunferência. Então, relembrando aqui que uma circunferência é uma linha fechada no plano onde todos os pontos estão à mesma distância, que a gente vai chamar de raio, de um ponto, que a gente vai chamar de centro. Então aqui eu tenho uma circunferência, eu tenho o centro dela O e vou ter um raio que eu vou chamar de R, tá? Então, todos os pontos que estão nessa circunferência, se eu traçar a distância desse ponto para o centro da circunferência, isso vai ter uma distância igual a R. E a circunferência ela é diferente do que é o círculo, porque o círculo é a circunferência com o seu interior. Então, a gente vai ter que o círculo inclui o interior, inclui todos os pontos que estão dentro da circunferência, tá? E, relembrando outra coisa importante, é que em uma circunferência ou em um círculo, se a gente dá uma volta completa, a gente dá uma volta de 360 graus, tá? Os ângulos em uma circunferência ou em um círculo, tanto faz, a soma vai dar 360 para cada volta. Nós iremos chamar de raio tanto a distância do centro até qualquer ponto da circunferência, quanto também o segmento que liga tais pontos. Então aqui eu tenho o centro e tenho aqui um ponto. Então, tanto essa distância aqui quanto o segmento em si, a gente chama de raio. A gente vai chamar de corda qualquer segmento que liga dois pontos na circunferência. Então, eu peguei um ponto na circunferência e outro, liguei eles, isso a gente vai chamar de corda, esse segmento. E de diâmetro, qualquer corda que passe exatamente pelo centro da circunferência. E repara aqui também que o diâmetro vai ser 2 vezes o raio, já que o raio sai do centro da circunferência até um dos pontos, e se eu sair deste mesmo centro para o outro ponto aqui do outro lado, a gente vai ter que essa distância total é o tamanho do diâmetro, então a gente acaba chamando essa distância em si de diâmetro também, tá? Bom, agora vamos falar propriamente dito dos ângulos em uma circunferência. A gente vai marcar dois pontos, A e B, e vamos dividir a circunferência em duas partes, que a gente vai chamar de arcos da circunferência. Então, o primeiro arco aqui, eu vou até pintar de uma cor diferente. Então, o primeiro arco vai ser esse aqui, o menor, que sai de A e vai até B. E o arco maior vai ser o outro lado da circunferência, saindo do A pelo outro lado. Então, a circunferência tem dois arcos quando a gente traça dois pontos. A gente tem o costume de dizer que o arco de uma circunferência é sempre o menor. Então, quando eu falar no arco AB, a gente normalmente representa assim com esse arquinho em cima, eu vou estar sempre me referindo ao arco menor, tá? A não ser que o enunciado, que a questão diga algo diferente. Agora, se eu ligar o centro da circunferência a esses dois pontos, então vou traçar aqui dois raios e eu vou formar um ângulo AOB. Esse ângulo a gente vai chamar de ângulo central. Então, um ângulo central é aquele que a gente liga dois pontos da circunferência com exatamente o centro da circunferência, tá bom? E agora, se eu tomar qualquer outro ponto na circunferência e ligar ele ao A e ao B, eu também formo um outro ângulo, o ângulo ADB, e esse ângulo a gente chama de ângulo inscrito. Então, o ângulo inscrito é aquele que liga dois pontos da circunferência a um terceiro ponto na circunferência. Uma pergunta que a gente faz é: qual é a relação entre o ângulo inscrito e o ângulo central da circunferência? A relação é o seguinte: se eu tenho que o ângulo AOB tem uma certa medida, então o ângulo inscrito ADB vai medir exatamente a metade desse ângulo. Então, por exemplo, se eu tenho que o ângulo AOB mede 100 graus, eu vou ter que o ângulo ADB vai medir a metade de 100, que é 50 graus. Tá bom? E aqui um comentário importante. Eu não faço nenhuma distinção em qual ponto que eu estou tomando. Então, se eu tomar um outro ponto D aqui e traçar um ângulo inscrito a ele, ADB, esse ângulo também vai medir 50 graus. E a mesma coisa vai valer se eu pegar um ponto D aqui, ou aqui, ou aqui. Tá bom? Desde que você pegue o ponto D no arco maior. Tá? Se eu pegar o ponto D no arco menor, no arco aqui entre A e B pelo lado direito, digamos aqui, se eu pegar o ponto D', se eu traçar este
segmento aqui e este segmento aqui, deixa eu até apagar os outros para ficar mais fácil da gente visualizar, eu vou ter que esse ângulo inscrito, ele não vai ser a metade do ângulo de 100 graus, mas sim a metade do arco que é do outro lado, né? Então, não é o de 100 graus, e sim o de 360 menos 100, que seria 260 graus, né? Então, D aqui, no caso, seria 130, que é a metade de 260. Mas, fora esse caso, sem que você tiver uma configuração mais ou menos parecida com essa, você vai ter sempre que você vai pegar a metade do ângulo central. Um outro exemplo que pode aparecer para vocês, eu coloco uma questão dessa e peço para você encontrar o x. Então, como a gente sabe que o ângulo central, 4x mais 30 graus, a metade dele vai ser igual ao ângulo inscrito, 3x menos 10 graus, e isso se torna essa equação do primeiro grau, então basta resolver. Se eu tenho esse 2 dividindo aqui, vou passar multiplicando tudo que está do outro lado, faço a distributiva, e agora eu vou passar o que tem x para a direita e o que tem número para a esquerda. Então, eu vou ter que 30 mais 20 vai ser igual a 6x menos 4x. Então, 30 mais 20, 50 graus, vai ser igual a 6x menos 4x, que vai dar 2x. Então, isso aqui vai dar que x é igual a metade de 50, que é 25 graus. Então, aqui eu encontro o x utilizando essa relação do ângulo central com o ângulo inscrito. Um terceiro tipo de problema que pode aparecer para você, eu coloco assim. Eu tenho aqui este triângulo dentro da circunferência e repare que um dos lados é exatamente o diâmetro da circunferência, né? Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que esse arco aqui, vou chamar aqui de AB, tá? Esse arco AB, ele vai medir 180 graus, porque ele é exatamente metade da circunferência. Então, ele é metade de 360, que é 180 graus. Então, se esse arco todo mede 180 graus, o ângulo inscrito referente a ele, que é esse ângulo aqui em C, vai ser a metade de 180, que é 90 graus. E agora eu vou usar aquela propriedade de triângulo que a soma dos ângulos internos em qualquer triângulo dá exatamente 180 graus. E com isso, eu resolvo a questão. Então, 2x mais x vai dar 3x, igual a 10 mais 90 vai dar 100, então 180 menos 100. Então, 3x é igual a 80 graus. Então, x é igual a 80 divididos por 3 graus. Não vou fazer a divisão exata, porque isso vai dar uma divisão periódica, então vamos deixar em fração mesmo, tá? O importante é você entender como é que esses problemas podem aparecer para você, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham entendido, fiquem bem e até o próximo vídeo.